Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala, mais uma vez, sua irmã em Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, amém? Vamos ler, para não ficar muito grande, vamos ler do versículo 16 e o 17, amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Glória a Jesus. Vejamos, amados, mais uma vez o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glória a Deus. Amados, eu estava ouvindo este versículo hoje, né, em áudio, e para você ver como que é a nossa mente, né? Muitas vezes nós não prestamos muita atenção ao que lemos, mas prestamos mais atenção ao que ouvimos. E também o contrário também é verdadeiro. Às vezes, quando nós ouvimos uma palavra, não damos tanta atenção, tanto significado a ela, mas quando a lemos, percebemos verdadeiramente o seu significado. E amados, o Senhor me fez prestar mais atenção quando a palavra de Deus diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Estes 17 versículos, amados, os 17 versículos iniciais do capítulo 1 do Evangelho de Mateus, eles nos falam da genealogia de Jesus Cristo. E veja você, amado, que na Bíblia é contada a genealogia de Jesus pelo lado de seu padrasto e não de sua mãe, né? Não é um negócio interessante o porquê José não era pai de Jesus. Não foi ele quem gerou Jesus, mas foi sim Maria, sua mãe, porque foi o Espírito Santo que fez Maria conceber e não José. O anjo, Igreja do Senhor, ele avisou primeiro a Maria, que mesmo ela sendo virgem, mesmo que ela já estava prometida a José, mas ainda não havia tido relações com ele, que ela seria mãe do Salvador de toda a humanidade. Mas então, eu me perguntei, por que não se conta a genealogia de Maria? Amados, por dois motivos. Um motivo é carnal, mas outro é espiritual. O motivo carnal é que na literatura bíblica, né, todas as genealogias são contadas pelo lado do pai, pois a herança é passada de pai para filho e não de pai para filha ou de mãe para filha. O filho é quem passa a herança, o sobrenome adiante. Mas nós sabemos que até extra-biblicamente falando, ou seja, sem olhar na Bíblia, isso também ocorre. Sempre o legado de cada família é passado de geração em geração através dos filhos varões, pois as mulheres, elas são contadas na família do esposo, se ela vier a se casar, não é? O sobrenome, o legado, o título, não importa, tudo é passado para o filho varão, não é? Até nós sabemos que quando nós casamos, apesar que hoje é opcional, mas por lei, né, por via de regra, quando um homem e uma mulher se casam, a mulher toma o sobrenome do marido e não o marido o sobrenome da esposa. E então, Igreja do Senhor, o motivo espiritual, né? Porque é contado a genealogia de José e não de Maria, né? Pelo lado de José e não pelo lado de Maria, é que José, embora sendo o padrasto de Jesus, ele teve um papel muito importante. Veja
que Deus não escolheu apenas Maria, mas Deus escolheu também a José. Sim, Maria não poderia ser esposa de outro varão que não fosse José, porque José era sim um homem especial. Maria não era não era apenas a dona do ventre, né, de Jesus, onde Jesus seria gerado, que tinha que ser alguém especial, mas também o padrasto, aquele que estaria ao seu lado durante o crescimento da barriga de Maria, o desenvolvimento de Jesus ali no seu ventre e até quando Jesus nascesse e crescesse e morresse. Glória a Jesus. Porque, Igreja do Senhor, pensa comigo, pois qual é o homem que, sabendo que a sua noiva está grávida de outro, não vai querer infamá-la? Não vai querer chegar, levar ela ali diante da família do seu pai e falar: olha aqui, Senhor, eu vim trazer a sua filha Maria de volta para você, porque ela já se encontra grávida e eu não sou o pai, porque nós ainda não tivemos nenhuma relação. Pois é, Igreja do Senhor. Então, nós sabemos que José, sabendo que Maria estava grávida, não é? Antes do anjo do Senhor chegar até a ele teve um planejamento. Ele pensou consigo mesmo: eu vou deixar Maria, mas secretamente, para que ela não venha a ser apedrejada, sim, porque naquela época, igreja, o adultério era punido com apedrejamento. E nós podemos considerar que caso Maria não tivesse grávida, né, o fruto no ventre dela não fosse do Espírito Santo, nós podemos ver que se Maria tivesse realmente traído a José, mesmo ainda não tendo tido relações sexuais com ele, o seu casamento ainda não tivesse sido consumado, ela seria sim apedrejada, porque a sua barriga já era testemunha contra ela mesma, que ela se encontrava grávida antes de ter tido a lua de mel com seu esposo, né? Vamos assim dizer. E José, pensando nisso, pensando na reputação não só dele, mas de Maria, o que ela poderia vir a sofrer, ele planejou deixá-la secretamente. Olha o amor e a consideração de José por Maria. Será que ele não é realmente um homem especial? Sim, Igreja do Senhor. Mas o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: José, não hesite, né? Não precisa você deixar Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Então o anjo, né? O Senhor enviou o anjo dele para ali pessoalmente falar com José através de um sonho, para que ele não fizesse aquilo. Mas veja bem, José, mesmo com o anjo tendo revelado aquilo a ele, ele poderia sim ter deixado Maria. Não é porque o anjo disse: não temas receber a Maria. Ele não disse assim: olha, eu te proíbo de deixar Maria. Sabe por quê, igreja? Porque assim, você pode pensar: ah, mas se José deixasse Maria, mesmo com a revelação do anjo, ele seria muito injusto. Mas veja bem pelo lado de José, igreja do Senhor. Muitos poderiam zombar dele. Muitos poderiam, né, observar ali a barriga de Maria crescendo, e como os casamentos geralmente eram públicos naquela época, as pessoas saberiam que Maria estava grávida não de José, porque o casamento ainda não havia sido consumado, mas ela ainda estava apenas prometida a ele, embora já fosse sua esposa pela lei. Igreja do Senhor, José, glória a Jesus, ele foi muito corajoso. E realmente era o homem escolhido por Deus para estar lado a lado com Maria. Porque, Igreja do Senhor, só ele é quem poderia suportar as piadas, os olhares, o desprezo de todos, sim, até mesmo o desprezo, o abandono da sua família, dos seus amigos,
ali da sua região, porque aonde José passava com Maria, né, poderiam dizer assim, ó, lá vai o corno conformado, lá vai o corno manso. Não é isso que dizem nos dias de hoje, quando é sabido que um homem foi traído pela esposa e ainda assim ele está com ela? Ah, irmã Tayla, mas Maria não traiu José. Sim, Maria não traiu a José, mas as outras pessoas não sabiam disso. Entenda bem. Uma vez eu estava ouvindo, né, um vídeo daquele historiador, né, Rodrigo Silva, se não me engano o nome dele, e ele disse que quando Maria estava para dar à luz, mesmo ela sendo uma mulher, mesmo ela estando grávida, mesmo ela estando ali pronta para dar à luz, mesmo que as hospedagens estavam cheias, hospedarias cheias, trabalho cheia, não seria de bom tom que alguém cedesse o lugar para uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz? Mas por que não fizeram isso? Ou melhor ainda dizendo, por que quando Maria estava para dar à luz, quando eles viajavam para recensear-se, não é? Eles não ficaram na casa de parentes? Sim, porque é o que era usual fazer naquela época, né? Segundo o historiador Rodrigo Silva, e acredito que ele também seja pastor, um homem de Deus, ele disse que era normal, quando as pessoas viajavam a grandes distâncias, que elas ficassem na casa de parentes ali, conhecidos que estavam ali na cidade. Mas ninguém recebeu Maria, ninguém recebeu José. E por que será? Ah, com certeza por causa da fofoca, não é? E José suportou tudo isso ao lado de Maria. Vocês podem dizer, ah, para Maria era mais difícil. Não. Maria tinha o consolo de carregar o Salvador no seu ventre. E José? Pois é, igreja. Então eu digo para você que para ser o esposo de Maria, para ser o padrasto de Jesus, não poderia ser qualquer um. E muitos se lembram apenas de Maria, a jovem virgem, a agraciada, mulher honesta, espiritual. Mas José também não era tudo isso? Ele também não era ainda virgem? Sim. Pensa bem, qual homem na sua lua de mel escolhe ficar 9 meses, né? Se a gente contar os dias de resguardo, 10 meses, 10 meses sem tocar na sua esposa, mesmo sabendo que ela era dele, que ela lhe pertencia, que o corpo dela lhe pertencia, sim, porque a Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Maria era uma só carne com José, mas ainda assim, por respeito, por amor, glória a Jesus, por temor a Deus, por responsabilidade, ele escolheu, mesmo na sua lua de mel, mesmo sendo recém-casado, ficar longe da sua esposa, sexualmente falando, durante 10 meses, porque a Bíblia diz que José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Igreja do Senhor. Deus, quando escolheu a José, eu creio, né, que naquele momento era como se o anjo tivesse dito para José assim: José, não deixe Maria, não deixe ela, porque eu preciso que você fique com ela. Ajude a criar um menino, pois sendo ele o filho de Deus, José, você é quem será o pai dele, porque eu estou te dizendo que ele é fruto do Espírito Santo. E Maria sabe que ele é fruto do Espírito Santo, mas os outros não sabem, José. E você é quem será o pai dele. É você quem vai proteger ele. É em você, José, que ele vai se espelhar. É você que será o exemplo dele, de um homem temente a Deus. O Salvador, José, deve crescer em um lar sadio. E você é quem lhe dará essa condição, José, se você não abandonar a tua esposa Maria. Oh, glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então eu digo para você, igreja do Senhor, que José,
teve uma participação muito importante na vinda do nosso Salvador a essa terra. Sabe por quê, igreja? Porque o chamado de Maria era algo pesado. E Deus separou José para que ele ajudasse a Maria a carregar este fardo. O chamado não era só de Maria, mas era de José também. Igreja, tem chamados, tem ministérios que são individuais, como o do apóstolo Paulo, mas Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar a suportar as pedradas, a suportar as afrontas. Como Deus levantou Silas, levantou Timóteo para ajudar Paulo, né? Quem é que estava na prisão? Quem é que foi açoitado juntamente com Paulo quando um terremoto abriu as cadeias? Glória a Deus, quando eles estavam louvando a Deus, era Silas. Aleluia! E quem é que Paulo ensinava e deixava ele até mesmo a cargo das igrejas? Era Timóteo. Mas eu digo uma coisa, né? Mesmo tendo ministérios que são solitários, existe também ministérios que são para o casal, para a mulher, para o homem casado. O chamado é dos dois. A Bíblia diz o que o obreiro, que o homem de Deus, que seja marido de uma só esposa, ou seja, ele precisa ter uma esposa para lhe auxiliar. Quando Deus criou a Eva, ele disse que ela seria uma auxiliadora idônea para Adão. Esposa de pastor, ajude o seu pastor no ministério pastoral, né? Porque embora muitas igrejas não reconheçam mulheres como pastoras, né? Porque tem igreja que a mulher é pastora junto do pastor, mas tem igreja que não. E então, ela acha que por ela não ter o título de pastora, que ela não é, que ela não tem um cargo, que ela não é pastora junto com ele, que ela não tem responsabilidade alguma com ele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, mas ela tem sim. Lembra de Maria e de José. Maria teve o chamado de carregar em seu ventre o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas José é quem estava ali ao seu lado para ajudá-la a carregar esse fardo e também participar dessa bênção, dessa graça, sim, porque se ele esteve ali ao lado dela nas afrontas, nas dificuldades, porque ele também não seria digno de ser também chamado abençoado, agraciado. Por isso que a Bíblia honra a José na genealogia de Jesus. Então, Igreja do Senhor, esposa, ajude seu esposo no ministério. Esposo, ajude a sua esposa no ministério. Porque, Igreja do Senhor, sempre na Bíblia nós vemos os homens e as mulheres de Deus sendo auxiliados uns pelos outros. Né? Moisés, embora seu encargo fosse pesado, Deus chamou Arão para estar ali com ele. E quando Moisés não estava aguentando o fardo, aleluia, Deus levantou ali os 70 para estarem ali ajudando a ele. E lembra-se que Israel só vencia a batalha quando aqueles homens levantavam as mãos de Moisés, ajudando ele a ter as suas mãos erguidas. Então, né, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos sim uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo, Igreja do Senhor. E nós sabemos que muitos são os levantes, muitos só querem apontar, muitos não reconhecem o seu esforço, muitos só querem ver os defeitos, muitos só ficam esperando você dar uma escorregada para falar mal. Mas tem sim homens e mulheres de Deus que Deus levanta para te ajudar a carregar a sua cruz, para orar por você, para interceder por você. Você pode estar sobrecarregado, você pode estar cansado, cansada, você pode até não ser reconhecido, mas o Senhor te reconhece. E o Senhor sempre prepara você, amado e amada do Senhor, para receber muitas pedradas, sim. Glória a Jesus, porque o chamado
não é para o mais bonito, não é para o mais sábio, não é para o que fala palavras difíceis, bonitas, o mais eloquente, igreja do Senhor, mas o chamado é para quem suporta as pedradas. Glória a Jesus. Pegou? Por isso, Deus preparou José para Maria, porque ele era capaz de ser fiel até mesmo nas pedradas. E é isso que Deus requer de nós, que nós sejamos fiel ao chamado, ao ministério, mesmo nas pedradas. E não te preocupes se você se sente só, se você se sente abandonado, esquecido. Não! Deus está com você e Ele preparou pessoas para estarem te ajudando nessa caminhada. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla.